Olá, pessoal, tudo bem? Sou professora Maria Elizabeth, certo, Melo, e sou professora da Escola David Trindade. Hoje nós vamos estudar sobre a expansão marítima comercial, especificamente a expansão marítima comercial portuguesa. E aí nós vamos pensar o seguinte: expansão marítima comercial também era chamada, a gente pode utilizar para as grandes navegações, que começou justamente no século XV até o século XVII. Ora, o que é que vai fazer com que os países da Europa do século XV ao XVII saíssem buscando novos caminhos, expandindo comercialmente? Ora, nós tínhamos alguns pontos importantes. Primeiro ponto seria a necessidade de abertura de novas rotas comerciais. Eles buscavam novas rotas comerciais. Como assim novas rotas comerciais? Lembrem-se que a Europa se concentrava ali, no mar Mediterrâneo. E quem controlava justamente esse comércio era a Itália, certo? Nós vamos também ver que essa expansão vai ter o propósito de expandir a fé cristã. Ora, a maioria dos países naquela época eram cristãos, eram católicos, e aí eles queriam expandir a fé cristã. Outro ponto interessante seria conquistar novas terras. Naquela época, terra era uma das maiores riquezas, certo? E aí, essas pessoas que conquistassem novas terras, muitos deles conseguiam títulos de nobreza, seriam pessoas ricas, tratadas de forma diferente. E a cunhagem de moeda. Então, eles buscavam metais preciosos. E que eram esses metais preciosos? Ouro. A nação que possuísse muito ouro seria uma nação rica, muito rica. Mas aí, o que é que vai contribuir para que esses países se lancem ao mar em busca justamente desse grande comércio, dessa conquista de terra, dessa busca de metais? Uma coisa que vai ajudar muito esses grandes navegadores vão ser justamente os inventos da época. Naquela época, se criou alguns instrumentos, como a bússola. A bússola a gente hoje quase não usa, nós usamos tudo pelo GPS, não é isso? E aí o que é que nós temos? A bússola, onde tem os pontos cardeais, eles utilizavam para orientar a navegação. Outra coisa também, que era um instrumento altamente utilizado, era o astrolábio. O astrolábio, ele era utilizado justamente para observar e ver as distâncias dos astros. Mas o maior invento de todos foi criado pelos portugueses: as caravelas. Imaginem, quem aí já não ouviu falar? Ei, galera, vamos embora, galera. Sabe de onde vem? Dos antigos navios. Eram as galeras. Sabe aqueles navios que às vezes vocês veem nos filmes? Aquelas pessoas, tudo numa parte subimersa, lá embaixo daquele navio, tudo remando, ali era a galera. E ali era a força humana que movimentava o navio. Mas os portugueses tiveram uma ideia diferente e criou as caravelas com 7 velas. Isso traria justamente uma rapidez na navegação. E aí esses portugueses, espanhóis, eles vão buscar uma forma diferente para navegar. Mas o que é que eles querem? Eles querem justamente comercializar as especiarias. Que especiarias eram essas? Ora, essas especiarias eram vendidas especificamente por 2 grandes cidades italianas, que era Gênova e Veneza, cidades comerciais, certo? Veneza era portuária. Então,
era justamente o grande foco da venda das especiarias. E aí, portugueses e espanhóis queriam quebrar e queriam essas especiarias também para vender. E que especiarias eram essas? Eu acho que vocês já conhecem, já viram cravo, o cravo da Índia. Sim, cravo da Índia, hoje a gente encontra em qualquer lugar, mas naquela época não. O cravo da Índia era um tempero muito caro. Ora, quem não já viu? A pimenta do reino. A pimenta do reino também era outro tempero muito caro. Quem aqui não já tomou chá de gengibre para a garganta? Gengibre era uma especiaria. E isso aqui, quem sabe o que é? Canela. Aqui nós temos a canela em pau, mas geralmente a gente compra a canela em pó, não é isso? Mas tinha outra especiaria muito conhecida, a noz moscada. Noz moscada era utilizada para temperar as carnes, imagine. A pimenta, a canela, a noz moscada, tudo isso eles usavam no tempero das suas carnes, que era uma forma de dar sabor e ao mesmo tempo esconder aquele gostinho de estragado. Porque vocês sabem, naquela época do século XV ao século XVII, não existia energia elétrica. Então não tinha como conservar os alimentos, certo? Outra coisa, olha só, que coisa feia, professor, que é isso? Tâmara. Eles iam buscar, isso é uma fruta oriental, certo? E aí eles iam buscar essa fruta. Uma coisa muito comum, o espelho, também seda e vários outros produtos. Esses produtos eram muito, mas muito caros. E a Itália distribuía por toda a Europa. Então, Portugal e Espanha pensaram, ora, nós temos como ganhar dinheiro. Como? Buscando uma nova rota comercial. Mas aí, o que é que nós vamos ter? Ter que enfrentar um mar tenebroso. E o que era o mar tenebroso? O Oceano Atlântico. Se tinha ideia, pense em vocês, que o mar tenebroso, a Terra primeiro, eles pensavam o seguinte, a Terra é plana. Imagina uma mesa, aquilo reto. Eles pensavam que a Terra era plana. E aí o que é que nós tínhamos? Quando terminava justamente essa parte da mesa, eles cairiam, as navegações cairiam em um longo abismo. Também se tinha a ideia que esse oceano era habitado por monstros, monstros marinhos que engoliam as embarcações. E aí, diante de todo esse mito, nós vamos ter os portugueses. Os portugueses vão ser os primeiros a se lançar ao mar. Ora, por quê? Primeira coisa, uma das primeiras coisas que Portugal tinha, que vai fazer com que ele seja pioneiro. Pioneiro é primeiro, o primeiro país que lança-se ao mar. Ele era uma monarquia nacional. É o primeiro país a se formar uma monarquia nacional. Ter um rei, ter o seu território delimitado. Então, ele já tinha isso. Outro fato importante. Portugal tinha experiência na navegação. Como assim? Ele tinha a pesca do bacalhau. Quem já ouviu falar em bacalhau? Aquele peixe salgado que a gente geralmente só compra na Semana Santa, que é caro. Bem, e aí eles tinham a prática de pescar o bacalhau. E aí ele conhecia um pouco o oceano, mas eles nunca se atreveram de adentrar ao mar, certo? Outro ponto muito interessante é justamente a questão da posição geográfica do país. Portugal é voltado para o Oceano Atlântico. E eles tinham, lembra que eu falei anteriormente, eles eram criadores da
caravela. E as caravelas ajudavam bastante para que ele se deslocasse com maior rapidez, certo? Mas outro ponto importante. Portugal vai ser o primeiro país a criar uma escola, mas é uma escola de navegação, a escola de Sagres, onde lá eles pesquisavam tudo sobre o mar. Quando eles faziam uma viagem, o que tinha dentro do mar, o que estava para eles transitarem dentro do mar, eles anotavam e guardavam isso a 7 chaves. E por fim, eles vão ter o quê? A aliança do rei e da burguesia. O rei tem o poder, a burguesia tem dinheiro. Eles se unem e aí as navegações são financiadas pela burguesia. E aí nós vamos ver o seguinte: Portugal, nessas navegações, tanto Portugal como Espanha, ele vai pensar o seguinte: ora, eu não posso sair daqui, pegar o mar Mediterrâneo para atravessar e chegar até a Índia e chegar justamente nesse ponto onde eu possa conseguir as especiarias. E ele vai percorrer justamente a costa da África. Portugal faz várias conquistas nesse percurso, justamente pegando essa parte da costa da África. E aí, elas chegam à cidade de Ceuta, depois ele vai chegar no arquipélago dos Açores, no Cabo de Bojador, certo? E aí, ele chega no Cabo da Boa Esperança. Por fim, em 1500, ele irá chegar ao Brasil. Ora, mas antes dele chegar aqui, em 1500, nós vamos ver o seguinte: antes dos portugueses, em 1492, nós vamos ter um navegador genovês, Cristóvão Colombo. Ele adorava observar as coisas. E aí, ele observando as coisas, ele ia para a beira-mar. Quando ele chegava lá, ele olhava e via aquela linha do horizonte. Sabe qual é a linha do horizonte? É justamente o encontro do mar com o céu. E a gente vê aquela linha azul imensa. E ele começou a dizer: eu acho que o mar não é plano. Eu acho que a Terra não é plana. Então, a ideia dele era que o mar era assim, como esta laranja, redondo. A Terra era redonda e ligeiramente achatada nas extremidades. E aí, ele estava aqui, na Espanha. A Índia era aqui. Vamos imaginar que aqui está a Europa. Aqui está a Índia. Ele teria que arrodear para chegar aqui. E é justamente Cristóvão Colombo que vai tentar chegar à Índia. E aí, na sua navegação, ele não chega à Índia. Ele não sabia, mas ele chegou justamente no continente americano, nas Américas. Logo que Cristóvão Colombo chega nas Américas, pouco tempo depois, Portugal vai lá e diz: vamos lá, o que é que você descobriu? Descobriu novas terras. Então, se você descobriu novas terras, vamos fazer um acordo. E aí vem aquele antigo acordo que a gente desde da 5ª série, 4ª série, escuta. Eles fazem um acordo. Esse acordo é chamado Tratado de Tordesilhas. E aí, eles vão dividir o mundo a partir de linhas imaginárias entre Portugal e Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas dividia o mundo para as 2 nações europeias, Portugal e Espanha.
E é justamente esse tratado que vai fazer com que Portugal, depois que ele já tinha rodeado toda a parte da costa da África, ele chegou na Índia. E aí ele vai planejar uma viagem para vir conhecer as supostas terras que também existiriam, que os espanhóis encontraram. E aí é quando ele a coroa portuguesa organiza a navegação com 3 caravelas, Nina, Pinta e Santa Maria, e saem primeiramente para a Índia para chegar no Brasil. Aquela historinha que teve a chuva, a tormenta e por um acaso eles chegaram aqui? De maneira alguma. Isso foi planejado pelos portugueses. E aí é justamente em 1500 que eles chegam aqui. E aí alguns historiadores vão denominar descobrimento do Brasil ou achamento do Brasil. Boris Falston, que é um historiador brasileiro, ele diz justamente que é achamento. Mas aí, enfim, os portugueses chegam aqui e conheceram a terra Brasil. É isso aí, pessoal. Vamos fazer uma pequena revisão. Eu deixei um exercíciozinho e aí vocês podem responder ao exercício para relembrar sobre as grandes navegações ou expansão marítima portuguesa. Até a próxima. Tchau!